Fala, galera, bem-vindo ao podcast da Ambrose Institute. Hoje nós temos um convidado especialíssimo para você, na verdade, dois convidados bem especiais que eu quero apresentar para vocês. Nós temos o Candy, na verdade, Candy, tá, gente? Mas eu no inglês meu não consegue falar o brasileiro. Igual o Bruno, não tá conseguindo falar o Dorleans, fala Dorlins. Mas, anyway, voltando ao assunto, vamos apresentar o Candy. O cara tem um currículo tão longo que eu tenho que ler aqui, porque não dá. Olha só. Ele é um profissional já experiente, já atuou no Brasil, no Peru, na Itália, um cara que já fez karatê, faixa preta no karatê, então cuidado com ele na rua, hein? É massoterapeuta, pós-graduado em fisiologia, anatomia, bioquímica humana. Olha o currículo, tem que ler ou não tem que ler, né? E nós também temos na tela aqui hoje, junto com a gente, o Thiago Farias, que é o novo sócio da Ambrose Institute, um cara que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado fitness na Inglaterra e também certificado pela NSM. E mais uma informação sobre o Candy, ele é novo, certificado pela NSM. Parabéns, Candy, bem-vindo. Eu que agradeço em primeira mão o convite de vocês, de uma instituição tão reconhecida a nível mundial, por poder estar participando aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Dando uma resumida grande, né, que a Isa já fez aí mais ou menos do que eu fiz, né? Sou formado em Educação Física, atuo na área há mais de 25 anos, pós-graduado em diversas áreas, como Fisiologia Humana, Bioquímica, Anatomia Palpatória, e ainda outros cursos além também disso que somaram muito no decorrer da minha carreira, né? Vim através de muita vivência, realmente assim, na prática, sentindo na pele, tanto no Brasil como no exterior, por ser um apaixonado por movimento, né? Comecei na atividade física com 6 anos de idade, era um atleta de karatê, né? E fui evoluindo nisso a paixão pelo corpo, né? Até porque na tradição japonesa, o corpo é algo que nós cultuamos muito em relação à saúde. E com isso, por eu ter sido criado em meio a essas culturas, me fez despertar assim algo enorme em cima disso. Até tentei sair da área, virei policial, mas resolvi voltar e cuidar da saúde das pessoas, né? E sendo breve assim também nessa relação de atividade, experiências, pessoas, é algo que me toca e me faz sentir assim feliz da vida, é o que vale tudo a pena. É você ver um sorriso de uma pessoa voltar, você ver uma pessoa voltar a andar, você ir contra aquilo que vários médicos falaram, você não vai mais conseguir isso. E a gente, com técnica, com experiência, com estudo, a gente consegue reverter esse quadro, que, assim, é algo impagável. Assim, posso até entrar um pouquinho mais a fundo, porque nesse último ano, a minha paixão por atuar com a saúde aumentou, porque eu perdi meu pai ano passado. E foi exatamente por problemas de saúde, problemas de se eu me emocionar, isso é um negócio ainda que me toca um pouco. Com certeza. Então, isso me fez, assim, abraçar cada vez mais ainda. Eu não sabia se queria voltar para a área de educação física afinco, mas depois do que aconteceu, realmente, assim, é a minha vida, é a minha paixão, é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu quero poder, como vocês dois, que são representantes de uma instituição mundialmente conhecida, poder chegar ao ponto de poder passar esse pouco desse conhecimento, um pouco dessa experiência, e poder fazer com que a nossa bagagem, né? A nossa mala de experiências, que cada um de nós aqui, são 3, né? Cada um de um país diferente, que a gente possa poder transmitir isso para diversos profissionais da saúde. Não só educação física, massoterapeutas, fisioterapeutas, que são áreas que devem andar juntas, coladas, de mão dadas. Porque dessa forma a gente vai salvar muitas vidas. É verdade. Não, isso... Fico feliz que você tocou nesse assunto, falou do seu pai também, é um assunto eu sei que mexe no coração, né? Mas é importante, as vidas, é por isso que o www da Ambrose Institute é salvamosvidas.com.br. Vidas pra gente são importantes, vidas como você, vida como seu pai e seus clientes são importantes. E por isso que a gente tem que trabalhar cada dia mais para melhorar a mentalidade dos profissionais do Brasil para todos entenderem isso. A gente quer ajudar todos a entenderem isso. E também nós temos um outro convidado, o Thiago Farias, que é um cara que também, se entrar nesse assunto, tem história ele também. Pode falar, se apresenta, Thiago. Fala, galerinha, e aí, beleza? Fala então, Isa. Cheguei aqui com você, colei aqui nessa. Como eu faço falar que é noite aqui na Inglaterra, então vou dizer para você aqui boa noite, meus telespectadores. Mais uma vez, pô, é excelente estar aqui na presença aqui hoje à noite aqui, em particularmente com uma presença aí de peso aqui, rapaz, com essa experiência toda aqui, cara, eu tenho que respirar fundo para ter perguntas aqui ao nível desse profissional e essa bagagem de vida que esse cara tem, hein? Caramba, meus sentimentos a você, perder um ente querido, tem várias formas de receber essa perca, né? Tem pessoas que perdem e recebem isso como um ponto negativo. Eu fiquei muito feliz pela sua resposta, porque você te fez um ponto negativo, um ponto positivo. Ele te fortaleceu. Então quer dizer que seu pai era um cara inteligente, um cara sábio, que te ensinou com sabedoria que dessa vida todos nós iremos, todos nós. Então o corpo um dia vai, mas as memórias ficam, né? Então ele certamente te deixou boas memórias, ele vai te acompanhar, vai te fortalecer e vai estar contigo nessa jornada. E eu achei muito legal você lembrar dele, falar dele, porque você percebe que ele te deu uma força interna
para ajudar outras pessoas que de repente passaram pelo mesmo que ele passou, por algum problema de saúde. E geralmente a gente só consegue ver o problema hoje quando a gente passa por ele, né? Quando a gente não passa por ele, a gente não consegue sentir a dor. Mas essa mesma dor que você está sentindo, e da mesma forma que se tornou um ponto positivo, você vai ajudar muitas pessoas a não passarem por essa dor. Que é uma coisa, hoje em dia, é uma coisa que existe ainda muito grande, é a falta de cultura na parte de entender, como você falou, é, que a mente da gente é muito poderosa. E às vezes não são profissionais como você que conseguem fazer que essas pessoas, não somente através do seu ensinamento, do seu conhecimento, do seu know-how, pelos anos de experiência, pelos estudos, tudo que você fez na sua vida, essa bagagem, conforme eu estava falando, mas isso é muito pequeno perto da força que você tem dentro de você. Isso se chama força da cura. Eu acredito muito em energia. Dá para sentir daqui que você é uma pessoa que tem uma energia muito grande, que você transparece isso para as pessoas. Se você está transferindo isso através aqui da câmera para mim, através da telinha, imagina no seu dia a dia. Você deve estar cercado de pessoas que te amam, cercado de clientes que não sabem viver sem você. Conta um pouco para mim como é que é esse seu dia a dia, como é que é viver a vida do Candy no dia a dia. Você tem o seu consultório, você vai para o seu consultório de manhã, você atende numa clínica. Como é que você atende seus pacientes? Você vai até a casa deles? Qual é a faixa etária dos seus clientes também? Gostaria muito de saber, porque eu acho que tem muita coisa boa para sair daí. E mais uma vez, obrigado, Isa. Pô, o prazer gigantesco de estar aqui hoje à noite, aqui, na presença de vocês dois. E bora mostrar para essas pessoas aí que a gente pode ajudar elas a terem uma vida melhor. Mexer com saúde foi mais ou menos isso que você falou, né? Eu aposto que você tem pessoas que não sabem viver com vocês, né? Hoje, coincidentemente, peguei e falei, vou fazer uns stories porque hoje está muito bacana, né? Cheguei numa aluna, ela começou a fazer os exercícios, passei, né? E ela contando em francês, depois contou em alemão. Chegou na outra aluna, ela estava toda vestida, arrumada, linda, perfumada, assim, idosa, essa a primeira de 91 anos, né? Já falando da faixa etária, 91 anos, cantando em francês. A outra depois foi de 80, ela não andava, ela era cadeirante, ela tem uma patologia onde vai desligando de baixo para cima, mas revertiu o quadro com a parte toda essa parte de fortalecer, ativar os músculos corretos, músculos compensatórios. Fui para um outro de 92 anos, que também estava com problema de coluna. Depois vieram dois de outro estado, vieram lá do Piauí, de 93 anos. E tem os alunos também que são filhos dos alunos mais velhos, que eles gostam e confiam tanto no meu trabalho de desenvolvimento, que não se restringe a só o fortão da academia, a magra, seca. São crianças de 12, 13, 14, 15 anos, ou seja, então eu atendo de faixas etárias do menor que seja, a partir do desenvolvimento de psicomotricidade infantil, até idosos que estão, assim, quebrando patamares, assustando médicos, voltando a andar, desmistificando muita coisa que realmente, assim, é uma cultura que foi implantada, mas que hoje, com o avanço dos nossos estudos, com o avanço da nossa aplicação na área de saúde, a gente tem revertido quadros, assim, de forma absurda. E tudo isso que eu consigo gerar através disso faz com que eu tenha realmente uma agenda muito, muito cheia. Assim, não consigo atender mais ninguém e é de 5, 6, 7. Eu sou doido. Então, se o aluno falar, tá, 5, eu vou 5. Sou meio perturbado nessas coisas, porque falou de saúde, não quer perder a saúde, eu me empolgo e vou. E normalmente eu atendo mais em residências e academias. Academias pouco, porque assim, o ambiente muito cheio, descontrolado do atual modelo de academia no Brasil, não me permite, né, trabalhar da forma como eu preciso. Apesar que nós, se você colocar a gente em 1 metro quadrado, a gente faz um estrago grande, sem nada. E a gente faz milagre nesse 1 metro quadrado. E então, na maioria dos casos, eu atendo nas residências, mas isso começou principalmente desde a pandemia, por conta das pessoas não poderem sair de casa e por conta, principalmente, que a maioria das pessoas que eu atendo, eles têm dificuldade de mobilidade. Brasília, deve parecer um pouquinho com alguns lugares dos Estados Unidos, que não é muito perto, né? Não dá para você pegar, vou na academia ali na esquina, vou na padaria ali na esquina. Aqui, realmente, tudo é um pouco bem afastado, então essa dificuldade de mobilidade deles faz com que eu atenda exclusivamente a domicílio e um ou outro em academia, para poder, assim, atender de uma forma mais confortável para eles. E tem uma demanda muito grande também via internet. Só que eu sou muito do contato. Mas eu vou ainda chegar nessa parte aí online para conseguir expandir um pouquinho mais esses atendimentos, né? Já me pediram para abrir clínica, mas clínica eu não, já até pensei, mas quando eu fui ver toda a burocracia, impostos que no Brasil tem que pagar, eu desisti. Então, assim, basicamente é isso. A gente atua aqui de crianças, adolescentes, a pessoas com traumas ortopédicos, a idosos já com uma saúde debilitada que foi revertido o quadro totalmente, e sempre procurando trazer o máximo de acessibilidade, o máximo de informação, o máximo de técnica, o melhor do que a gente está tendo na medicina, no esporte, na saúde, com a própria NASM, né? Que, assim, depois que eu conheci eles, assim, para mim, assim, já tinha essa bagagem enorme. Só que conhecer a NASM
me deu assim, então o que eu estava fazendo estava certo. Porque, é que nem eu sempre falei para a Isa, né, que nem você também falou, Thiago, eu sempre agi muito de forma intuitiva. Eu não sabia de onde eu estava tirando. Eu estava tirando daquilo, tipo assim, bem, se esse músculo mexer, o outro vai compensar. Então, eu agia muito assim. Depois que eu fiz a NASM, não é brincadeira, mas depois que eu fiz, formei pela NASM, assim, tudo que é aquilo que eu achava que será, eu ficava inseguro. Será que vai estar certo? Será que está errado? Pronto. Aí depois da NASM, tá, então tá certo. E fez com que eu me aprofundasse e ganhasse principalmente embasamento. Que eu acho que, assim, é o que passa mais confiança, é algo que a NASM dá prioridade. Não estou falando aqui da boca para fora. Eu estou te falando que isso é assim, assim, assado, porque este PhD, este mestre, este doutor já comprovou que em estudos científicos é desse jeito. Então, essa é, assim, minha rotina, o que eu respiro todo santo dia dando aula, de arrancar sorrisos, de poder trabalhar com qualquer um. Eu não tenho medo nem restrição. É jovem, ixi, eu não sei dar aula para jovem. É idoso, não sei dar aula para idoso. Eu não tenho problema nenhum. Uma pergunta, então, para você. Vamos falar uma parte mais na parte profissional, assim, né? Então, vou fazer uma pergunta para você. Como você se vê no mercado hoje? Eu te vejo como a cherry do bolo. A cherry do bolo. E agora você me responde uma coisa. Você está no mercado brasileiro. Você me explica um pouquinho para mim, me fala quanto tempo você ficou em cada lugar e o porquê que você voltou para o Brasil, certo? Gostaria de saber um pouquinho dessa parte aí, se você podia dar esse toque para nós, Kelly. Mas gostaria muito de entender de você o que te fez ir em busca da NAS, que é o que você acabou de falar, pela parte científica, mas é porque você achava que te faltava alguma coisa, faltava uma ferramenta lá na sua caixinha para poder fazer toda essa biomecânica de anos que você vem carregando, todo esse conhecimento que você foi em busca, pós-graduação, estudos fora do país e todos os seus anos de experiência na sua carreira, o que a NAS tinha que te faltava e como foi a tua experiência fazendo o curso com o Ambrosio Instituto? O que a Ambrosio Instituto te trouxe nesse período que você foi em busca da gente, começou o processo com a Isa, tal? Como foi toda essa parte? Como é que foi o processo? Foi um processo tranquilo? Você gostou? Como ela te atendeu? Ela conseguiu fazer com que você se sentisse confiável e tivesse o suporte necessário para você conduzir esse curso da maneira que você esperava? Dá uma palavrinha para nós aí, se você pode dar um. Sei que são várias coisas, mas dá um tour aí. Eu tenho que falar na altura sua, porque eu entendi que a sua cabeça é uma CPU de computador. Isso processa. Então eu te dei bastante informação para você processar pra gente. Valeu? Meu posicionamento no mercado atual, aqui em Brasília, assim, eu não estou muito ainda no mundo digital. Né? Eu sei que tem, por exemplo, vamos falar a real, tem muito famosinho aqui no Brasil que, nossa, resultados com eles são excelentes. Eu não vejo nenhum resultado, é aquela pessoa que, quando você olha, não tem nada, não tem problema nenhum. Então, assim, eu não tenho muito este lado. O meu lado realmente foi assim, a moda antiga. Tem o Kenja, que me chamam de Japa, né? O Japa, ele arrumou uma senhora ali que não estava andando e voltou a andar. A enfermeira de uma que é a enfermeira de outra. Eu estava lá atendendo uma senhora que ela não andava, um japonês lá fez ela levantar. Aí começou, basicamente, desse jeito. Eu faço praticamente zero divulgação na internet de oferecer meus serviços para dar aula, porque assim, eu não tenho mais horário, então não ofereço. Então, hoje em dia eu voltei no Instagram para começar a tentar espalhar um pouco mais dessa minha bagagem e tentar ajudar mais. Porque o que desperta em mim neste momento, assim, que eu preciso que as pessoas, os profissionais de saúde, aprendam mais dessa técnica, do protocolo, do OPT da NASA, para entender como funciona, como salvar vidas. Eu tenho gente para indicar, se eles quisessem. Eu tenho uma lista de espera, eu tenho uma fila. Só que a minha fila só anda quando a pessoa morre, infelizmente. Não dá para andar. Então, no mercado atual, mesmo fora do campo online, segundo um amigo, que eu tenho até como confirmar isso, porque são dados de um amigo meu que fez uma pesquisa em Brasília sobre o salário médio de um personal aqui em Brasília. Está variando entre 5 e 7, mais ou menos. Não vou falar valores, mas eu aqui em Brasília estou 3 vezes a mais do que isso. 3 vezes a mais. E se eu quisesse mais, poderei mais. Só que eu preciso respirar, preciso cuidar da minha saúde. Tenho um filho pequenininho, meu filhozinho. E então, no mercado de Brasília, eu me posiciono dessa forma. E quando eu vi a NASM, eu cheguei assim a Isa, por quê? Eu quero espalhar conhecimento, quero espalhar, a poder ajudar profissionais e pessoas a terem mais saúde. E como que eu poderia fazer isso? Né? Se eu tiver que sair do Brasil, como é que eu vou atuar lá fora? Eu atuei na Itália, mas lá eu fiz uma certificação de instrutor internacional de fitness, né? No Peru também. Só que aí é que tá, para cada país que de repente eu vá, eu vou ter que fazer uma certificação. Aí eu cheguei na ISA da NASA, que assim, a gente já virou até best friend. Porque, assim, super atenciosa em relação a dúvidas, né? Porque quando a gente fala de algo internacional, é aquele negócio, bate o medo. E é uma coisa que eu falo e recomendo ao pessoal, gente, não precisa ter medo. Porque ela, inclusive vocês, né, fizeram uma tradução para a versão em português, dá para entender. E
o estudo em si, ele tem uma ordem cronológica de você poder entender o que acontece. Porque, realmente, a gente estava falando, né, os três aqui que já tem uma bagagem muito grande, não é algo pequeno, gente, não é. Você não vai aprender, pegar o bis e falar que é um rosca bis. Não, vai muito, muito, muito além disso. Porque é entender como tudo funciona. Como eu falei agora há pouco. Você não vai ter medo de atender, seja uma criança, seja um quebrado, seja uma pessoa que não levanta, que não, você consegue trabalhar com todos. Porque o curso da NAS, ele vai te ensinar exatamente isso. E, ó, vou até botar minha mão no fogo, porque eu acho que, inclusive, o curso da NASA prepara até que muito mais faculdades aqui no Brasil. A pessoa passa 4 anos lá e sai sem saber metade do que é ensinado no curso da NASA. Então, o fato de eu ter chegado na NASA é exatamente isso, para eu poder expandir mais. E o outro fator que eu falei foi porque me faltava um embasamento. Faltava assim, o que eu estou pensando, será que realmente está certo? Ou será que eu vou ter que criar uma pesquisa para isso, para saber se está certo? Não, junto com a NASA, tudo lá dentro tem referência. Tudo lá dentro tem estudo. Então, você está fazendo baseado em coisas seguras. E quando você aplica isso que você estuda, você sai assim, tipo assim, caraca, o negócio funciona mesmo. E você começa a ganhar segurança. Então, assim, é isso que me fez procurar a NASA, porque eu quero expandir, precisava de uma segurança mesmo com uma bagagem tão grande. Ou seja, se para mim, com uma bagagem dessa, foi essencial, imagina para quem está entrando no mercado. Imagina para aquele cara que está empacado lá na academia, fica montando aqueles planos de hora, eu atendo 10 pessoas no mesmo horário, vocês fazem uma vaquinha para minha hora ela ficar boa. Né? Então, tipo assim, para quem está começando, para quem está já bem à frente, realmente, assim, é sensacional. É algo que, assim, faz uma diferença, dá uma confiança, e é aí que a gente vai fazer a diferença do bom profissional com o mau profissional. É aquele que vai dar resultado, é aquele que vai conseguir ser indispensável para as pessoas, como você tinha me perguntado. São pessoas que não vivem sem você, sim, são pessoas que não vivem sem mim, e eles vão pagar o preço e o valor que for para poder ter uma pessoa de qualidade, porque a partir do momento que você resolve o problema dele, seja de coluna, seja de algo fisiológico, seja de algum problema mecânico no joelho, dores, você resolve, não tem dinheiro que pague isso para eles. É verdade, e agradeço, sim, nossa, nós somos amigos já, gente. O Kendi, ele perguntava umas coisas, falava assim, ó, não sei se eu posso falar essas coisas pra você, mas bora lá, vamos lá. E aí conversava, e explicava como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, ele é um cara bem curioso, né? Ele gosta de perguntar, estudioso, dá pra ver que ele é bem estudioso. E a Umbrella Institute fica muito feliz de ter ajudado você, Kendi, nessa trajetória e ajudar a salvar vidas. Eu fico emocionado porque para isso que eu traduzi o conteúdo, para isso que a Umbrella Institute traduziu o conteúdo. Para pessoas como você que está assistindo, poder ajudar os seus clientes, transformar a vida deles. E olha a necessidade, ele tem clientes para indicar e não tem um profissional qualificado para atender. Então nós precisamos de levar esse conhecimento, essas informações para mais pessoas, que você que está assistindo aí, você pode ser essa pessoa que o Kendi vai indicar esses clientes. Se você tem um conhecimento certo, se você tem um conhecimento científico. E isso não é o achômetro de uma pessoa ou daquela outra pessoa, não, é ciência, é comprovado, são vários PhDs, vários profissionais. Essa metodologia é estudada pelo Albert Einstein, e também os médicos do esporte estudam o material da NSM. Eles trabalham com o material da NSM. Então, fico feliz, isso demonstra que nós estamos fazendo o trabalho que a gente quer fazer, né? Então, através de pessoas como você, nós estamos alcançando o nosso objetivo de salvar vidas, e eu fico muito feliz por isso. E fico feliz que você está aqui com a gente nesse podcast, para emocionar a galera. Acabou sendo um podcast bem emotivo, né? Mas fico feliz por isso também. Gratidão, Thiago, também pela sua pergunta, que foi uma pergunta bem no ponto.